de realizar os seus trabalhos, como qualquer outra. A diferença dessa cidade é que ela era uma cidade cinzenta, era uma cidade monótona, onde a cor, a existência de cor, ela tinha se tornado uma lenda apenas. As pessoas que moravam nesse lugar ouviam falar que um dia naquele lugar existiu cor, mas eles já não viam mais isso, já não vivenciavam isso, não tinham essa experiência neste lugar. As casas eram todas na mesma tonalidade, todas cinzas. O clima desta cidade era sempre nublado, tudo sempre acinzentado, sem cores, sem brilho. E isto era visto nos moradores desse lugar. Uma vida monótona, triste, abatidos. E eles viviam na sua rotina. Sempre viveram assim. A cor era lenda para eles. Até que um dia, um jovem chamado Miguel, ele, guiado por uma curiosidade insaciável, ele descobriu em um porão um livro muito antigo, todo empoeirado. E esse livro então trouxe para ele alguns conhecimentos. Ele começou então a descobrir sobre essa tal lenda que contaram. Começou a descobrir que realmente um dia aquela cidade, ela havia sido colorida, ela havia sido diferente. A vida das pessoas tinha sido então diferente, porque ela havia sido governada apenas por um rei de muita bondade. Então este reino, como o livro dizia a ele, não estava distante, mas apenas invisível aos olhos dos moradores daquela cidade, porque eram pessoas que não o procuravam, nem ao menos acreditavam, apenas sabiam da existência por achar então que aquilo era uma lenda, algo que alguém algum dia possa ter vivido. Miguel começou a ler sobre promessas deste reino. Era um lugar de justiça, era um lugar de amor, era um lugar onde as pessoas viviam o perdão, e algo começou a mudar dentro da vida deste menino. Ele passou a buscar este reino, ele queria viver isso agora. Ele não quer mais viver aquela vida monótona, aquele mundo cinzento, não. Ele quer esse lugar diferente, esse lugar onde as pessoas têm alegria, esse lugar onde as pessoas, elas vivem juntas umas com as outras, cuidando umas das outras, perdoando caso tenham falhado. Ele falou, agora eu quero então estar neste lugar. E ele compartilha isso com uma amiga dele, Maria é o nome dela. E essa menina começa a ouvir todas aquelas histórias que ela já tinha escutado, uma parte delas pela sua família, por aqueles que viviam naquele lugar. E aquela garota, ainda um pouco sem acreditar, um pouco cética, ela se deixou contagiar. As palavras daquele garoto começaram a mudar a vida dela. E a esperança que agora ele tinha para aquela cidade, para aquele lugar, agora também estavam começando a brotar na vida dessa menina. Este reino se chama Reino de Deus. E quando esses dois jovens começaram a descobrir ainda mais neste antigo livro que muitos não conhecem e não buscam, algo começou a acontecer diferente neles. Pequenas manchas de cor começaram a surgir onde eles estavam. Aquilo que era cinzento, aquilo que era monótono, começou a ganhar um brilho de cor, começou a ficar mais bonito. Aquilo que era lenda para as outras pessoas passou a se tornar realidade, porque agora eles podiam enxergar o que de fato existia naquele lugar, quais eram as cores verdadeiras de tudo aquilo. E eles ficaram empolgados com tudo isso e passaram então a levar as outras pessoas da cidade cada vez mais as informações deste livro que eles descobriram. E as pessoas começaram a ver a cor, um mundo colorido, um mundo belo, cheio de alegria, cheio de amor, cheio de compaixão. E isto, ao explicar então aqueles jovens, era a inserção agora de um reino em meio a uma cidade cinzenta. O reino de Deus, onde Ele está, através de quem Ele está chegando, Ele passa a trazer uma tonalidade diferente, passa a trazer uma beleza diferente, que as pessoas não conheciam, porque elas então não a procuravam.
Quando nós pensamos um pouco então sobre esta breve história que fala um pouco sobre como o reino de Deus muda a nossa vida, muda a nossa história. Se você já viveu neste mundo cinzento e você já agora está neste brilho, né? Nesta beleza daquilo que o Senhor traz através do seu reino, nós vemos que isto é real, não é uma lenda. Isso está acontecendo constantemente através dos seguidores de Cristo Jesus, onde eles levam os ensinos pela sua vida, pela sua prática. Eles enviam juntamente com esse contato com as pessoas um simples, mas um direto convite. Eles falam às pessoas: venham viver conosco neste lugar que não é cinza mais, mas que tem uma beleza que eu não conhecia antes e que eu então passei a conhecer a partir deste momento. Este é o convite divino que o Senhor traz a todas as pessoas que ainda estão vivendo em meio a este mundo nublado, cinzento, sem muita graça, sem esperança e sem perspectiva. Isso porque Deus está construindo o seu reino com graça. E para nós pensarmos um pouco nessa construção, este agir do Senhor, eu te convido a abrir a palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura no texto de Atos capítulo 10, versículos 44 ao 48. Atos capítulo 10, vamos ler do versículo 44 ao versículo 48. Eu quero convidar você, que está com sua Bíblia na mão, a ler comigo, em voz audível, para nós todos podermos ouvir de forma muito clara e entender aquilo que o Senhor venha falar ao nosso coração esta noite. Então, a partir do versículo 44, diz o seguinte, palavra do Senhor. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Vamos orar mais uma vez? Convido você a fechar os seus olhos. Senhor, estamos diante da Tua palavra mais uma vez esta noite. Neste instante de exposição, eu peço ao Senhor que nos permita, nos dê condições para nós entendermos a Tua verdade. Que o Senhor venha com misericórdia sobre nós, na ação do Teu Espírito Santo, para com a iluminação, o poder do Senhor, o Senhor nos dê a compreensão clara da Tua verdade. Não permita, Senhor, que qualquer um de nós que viemos à Tua casa para ouvir a Tua voz, saiamos sem compreender a verdade do Senhor. Que o Senhor nos leve ao conhecimento profundo. Que o Senhor responda às questões do nosso coração. Que o Senhor venha de encontro com as nossas necessidades, nossas dúvidas, nossos medos. Que o Senhor nos preencha com o Teu Espírito Santo e nos conduza nessa semana que se inicia, para nós assim vivermos para o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos desde já. Amém, Senhor. Quando nós olhamos a questão do convite, como eu disse, um convite para um mundo cinzento, nós podemos ver a palavra do Senhor nos ensinar que este convite, ele chega antes para Pedro. Alguns capítulos antes, você pode observar então um pouco dessa história, do que está acontecendo com Pedro, e ele é então chamado pelo Senhor para ir através do envio de um anjo. O Senhor envia um anjo para que Pedro então possa ir a um lugar, se encontrar com certas pessoas, para estar com eles, para cumprir então a vontade do Senhor. Interessante de nós podemos observar então que Pedro, ele obedece ao Senhor, ele vai a este lugar, ele fala então com essas pessoas, pois está obedecendo, aceitando um convite que Deus então fez
a ele. É como se nós tirássemos Pedro, então, de um lugar isolado e colocássemos ele agora como aquele que tem uma função de trazer um pouco desta cor ao mundo. Ele se torna um cooperador daquilo que o Senhor está fazendo, um cooperador do reino de Deus. Deus diz: então venha para este lugar, porque eu preciso de você exatamente com essas pessoas. Onde havia a visão equivocada sobre a vontade de Deus, lá estava agora então Pedro para corrigir. Deus chama este homem para que ele direcione outras pessoas, para que ele mostre à igreja do Senhor qual é a vontade dele sobre o seu povo e sobre aqueles que ainda não estavam com eles. Capítulo 9, se você puder olhar comigo, no versículo de número 31 de Atos ainda, o texto diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Era um povo que estava em paz, era um povo que estava vivendo de forma tranquila, né? E em meio a esta tranquilidade, Pedro recebe um convite do Senhor para ir até um grupo de pessoas, porque existia uma pergunta que aquele povo ainda precisava responder, que Pedro então é usado para que eles tenham a compreensão. E essa pergunta é: será que o Evangelho alcança todas as pessoas, todos os tipos de pessoas? E a resposta começa a vir para nós quando nós olhamos o versículo 44. Volte comigo então a Atos capítulo 10, versículo 44 começa dizendo: ainda Pedro falava estas coisas quando? E aí vem outras circunstâncias, outros momentos que o Senhor então traz sobre a vida daqueles que estavam ali juntamente com ele. Então Pedro está discursando, Pedro está falando, Pedro está então ensinando a essas pessoas, e algo então muda completamente. A fala de Pedro, ela está diretamente ligada aqui àquilo que o apóstolo Paulo vai ensinar na carta a Timóteo, porque o que Pedro está dizendo é algo que precisa ser corrigido. O que Pedro está dizendo é algo que serve para o ensino, é algo que serve para manter a ordem, é algo que serve para que aquelas pessoas daquela comunidade possam viver para Deus. Quando Paulo fala a Timóteo sobre a função da palavra do Senhor, a função do Evangelho, ele fala exatamente isso. O Evangelho corrige, o Evangelho consola, o Evangelho aproxima as pessoas do Senhor, o Evangelho vai direcioná-las para que elas honrem a Deus. Isto é, vida transformada. Pedro está sendo usado por Deus neste instante para que outras pessoas sejam transformadas. Ao ouvir pela verdade, elas possam então ter uma nova vida, elas possam então agora viver com o Senhor. E os capítulos de Atos, eles nos mostram exatamente isso acontecendo até esse instante chegar. Você volta a alguns capítulos, você pode observar a conversão de Saulo. Saulo era um grande perseguidor da igreja, ele não era aquele que aceitava os do caminho, os que seguiam a Jesus, e ele perseguia, ele matou pessoas, e ele estava todo o tempo prendendo homens, mulheres e crianças por causa dessa atitude deles de seguir a Jesus. Paulo se converte, Paulo muda de vida, deixa de ser perseguidor e passa a ser perseguido por causa do Evangelho. Na continuação dos textos, você vai encontrar um outro momento onde Enéas aparece na narrativa e ele está muito doente. E através então da ação do Senhor, Enéas é curado. Ele já não tem mais aquela debilidade. Na continuação, mais um exemplo, a Dorcas. Essa mulher morre e o Senhor ressuscita Dorcas. A conversão de Paulo, a cura de Enéas, a ressurreição de Dorcas, são maneiras do Senhor mostrar como Ele está ali presente com poder para transformar as vidas. E é por isso então que nós chegamos ao capítulo 10 de Atos, e Pedro continua falando sobre este poder, falando sobre este Deus que está convidando as pessoas para viverem no seu reino, pessoas que vão ter a vida completamente transformada. Então Pedro não fala de si mesmo. Pedro não está criando aqui belas palavras que os seus ouvintes acham interessante, algumas ideias de filosofias do seu tempo. Não, ele está falando a única verdade. Ele está falando sobre Cristo Jesus, porque Jesus veio ao mundo para salvar os
pecadores, assim diz a palavra do Senhor na carta de Paulo a Timóteo. Este é o conteúdo que transforma, este é o conteúdo que converte, este é o conteúdo que salva a sua família. E é isso que Pedro está fazendo, está levando este conteúdo a essas pessoas, para que essas pessoas então possam ser restauradas, elas possam ser convertidas por Deus, elas possam ser salvas de um mundo cinzento, de uma vida monótona, de uma vida onde eles estão numa rotina, sem entendimento, sem saber de fato que existe um grande Deus poderoso, que traz beleza a este mundo, aqueles que estão juntamente com Ele. E é por causa desse conteúdo que você vai encontrar os evangelhos mostrando o esforço de Jesus com os apóstolos, depois das cartas, onde Paulo insiste em cuidar daquelas pessoas, para que elas entendam este evangelho, esta fala que transforma, esta fala que salva, porque é Jesus Cristo quem tem que ser anunciado. Não há outro assunto que as pessoas precisem conhecer para que a vida delas passe a ter mais cor. E eles saem da cidade deles, de Jerusalém, eles vão para Samaria, eles vão para a Judéia, eles vão para Corinto, vão para Filipos, eles se esforçam para levar este conteúdo que Jesus Cristo salva. Esta pregação é aquela então que Pedro está trazendo para essas pessoas neste momento. Nós podemos observar então que Deus está construindo o seu reino através da sua palavra. É a pregação do evangelho, é o anúncio da verdade que está mudando a vida de pessoas. E a pergunta que aqueles que estavam reunidos com Pedro estão ouvindo o seu discurso é: será que o evangelho alcança todos? Porque eles ainda não tinham certeza disso. E a resposta que Pedro vem nos mostrar através deste contexto que ele está é que sim. O evangelho do Senhor, ele alcança a todos. A sua função atinge a todas as pessoas quando ele é anunciado a todos. Quando todos passam a ter este contato com o conteúdo. Não adianta nós pensarmos que existem pessoas que precisam de transformação se ninguém chegar até elas para levar esse conteúdo, a verdade, levar a Cristo. O evangelho sim alcança todos os povos quando aqueles que o têm em suas mãos levam para que esses povos então os conheçam. Eu nunca vou esquecer, já comentei com algumas pessoas sobre isso, de uma história de um pastor muito querido, que caminhou comigo, com minha família, e ele contou que em determinado momento do seu ministério, ele estava pregando, anunciando o evangelho, essa mensagem que transforma, porque ele almejava isso, que pessoas fossem transformadas, famílias então fossem restauradas, pessoas fossem salvas deste mundo cinzento para um lugar de cor, de brilho, de alegria, que é ao lado do Criador, ao lado do Senhor. E todas as vezes para chegar à igreja ele passava por uma mulher, e essa mulher era uma bruxa muito conhecida, e essa mulher, sem ele saber, ela estava então realizando todos os tipos de trabalho possíveis para impedir que aquele homem falasse do evangelho de Cristo Jesus. O Senhor então agiu, e esta mulher, ela começou a ouvir o evangelho de Cristo. Esta mulher, ela se converte ao Senhor Jesus, e um dia ela chega a esse pastor para testemunhar a ele o que o Senhor tinha feito em sua história. E ela conta: eu era uma bruxa, e eu fazia trabalhos e mais trabalhos contra você, contra a sua vida, para que você parasse de falar sobre este Cristo. Mas todas as vezes que eu fazia, você permanecia com um sorriso no rosto, porque nada te atingia, nada te fazia desistir, nada te fazia então parar de falar sobre Jesus. Ela aprendeu que existe apenas um Deus, apenas um caminho, existe salvação, e isto é em Cristo Jesus. O que é revelado a nós nas Escrituras, este livro que muitas vezes está empoeirado, é de onde nós aprendemos sobre a salvação. Jesus Cristo salva, transforma e liberta. Porém, o alcance do evangelho, ele acontece, ele atinge todos os povos quando nós então levamos. Mas o texto então nos coloca outra pergunta: será que a estas pessoas que o evangelho alcança, a igreja está pronta para recebê-las?
porque o texto fala sobre isso. Quando então Pedro falava essas coisas, volte comigo no versículo 44 para observar, o texto diz: caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão vieram a ter com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Quando você pega essa expressão, admiraram-se, está falando de pessoas que estão espantadas, elas estão assustadas, elas não estão alegres, porque o Espírito Santo desceu sobre pessoas novas e a igreja está crescendo. Eles estão assustados. Como é que isso pode acontecer? Então existe uma dificuldade ainda nesta comunidade, ao qual o texto está mostrando que estava junto com Pedro, para entender se o evangelho alcança todos os povos, e aí ele nos mostra se esse povo estava preparado para receber esses novos ou não. Porque Pedro, na continuação do texto, então ele diz, no versículo 44, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então vejam só, ele está aqui com uma resposta de uma possível indagação, um possível questionamento, uma possível barreira que aquelas pessoas então levantaram com o que estava acontecendo naquele lugar. Tem pessoas novas chegando, e alguns daquele lugar então talvez chegaram para ele e falaram: mas são gentios, são estrangeiros, eles não podem estar aqui conosco, porque o evangelho não alcança todas as pessoas, mas o evangelho é para nós, é para o povo judeu apenas. Então é por isso que Pedro responde a eles com uma pergunta: podemos recusar a dar a eles o acesso ao reino de Deus através do batismo da água, sendo que eles já receberam o Espírito Santo? Ou seja, Deus já estava fazendo, e agora aquele povo está questionando se eles devem aceitar o que Deus está fazendo naquele lugar. Quando eu começo a pensar, na postura deles, eu consigo entender. Essa igreja que estava junto com Pedro, essas pessoas estão prontas a receber aqueles novos? Aquela igreja não estava em questionamentos, não entendiam que aqueles que estavam fora, os estrangeiros, os gentios, também eram alvo do amor de Deus, como continuam sendo até os dias de hoje. A reflexão quanto ao poder do Espírito Santo que Pedro então nos traz nesse momento é que o Senhor está agindo. Em certo momento a palavra do Senhor diz que, como um vento que sopra, Ele está agindo. Onde há pregação do Evangelho, o Senhor com seu Espírito está ali atuante, transformando a vida de pessoas, para que elas expressem a sua fé, para que elas vivam então com o Senhor. E nós podemos entender que isso é a ação de Deus. Deus está construindo o seu reino através da pregação do Evangelho e através do poder do Espírito Santo. O que Ele fez na sua vida foi transformar você, tirar você de um mundo e colocar você num reino diferente. Da mesma forma, Ele ainda está atuando, levando outros à maturidade, levando outros a crescimento. O poder de Deus, através do seu Espírito, ainda está ativo na vida de cada um de nós. Paulo fala isso aos Efésios, no capítulo 1, quando através da pregação do Evangelho, nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós recebemos esse Espírito de Deus. É um selo. Efésios capítulo 1, versículo 15. Ou seja, é um momento só, onde nós recebemos esse Espírito do Senhor e passamos a ser meio pelo qual o Senhor vai agir, para nos moldar, para sermos cooperadores do que Ele está fazendo neste mundo, para nós levarmos, assim como falamos na ilustração, para levarmos cor às pessoas que ainda não têm. O poder de Deus está então vivo dentro de nós, vivo através do poder do Senhor, do seu Espírito. Ele está cuidando de todos. Mas o que o texto nos faz então observar é que aquelas pessoas que estavam ali, questionando sobre a entrada de novos, se podem ou não podem, eles precisavam de cuidar de uma coisa que acabaram deixando de lado: o coração deles. O cuidado então nesse instante de Pedro com essa resposta é com o coração da igreja, é com o coração do povo do Senhor. E como nós bem conhecemos, diante de um lema da reforma protestante, o coração da igreja nunca se fecha para a transformação, para a renovação, para correções, porque ele não alcança a perfeição sem a eternidade, sem estar com Cristo Jesus. Quando tudo será restaurado,
Ou seja, o que nós estamos entendendo aqui é que o coração precisa constantemente de transformação, precisa ser lapidado, precisa ser renovado, para ele não enfraquecer. Isso acontece como? Pelo poder de Deus com o seu Espírito, através da pregação do Evangelho. E esta é a construção do reino de Deus que o Senhor está fazendo. Você nunca vai encontrar em algum instante uma igreja, pessoas que você diga assim: não, esse lugar é perfeito, esse lugar não tem nada de problema, ninguém aqui tem dificuldades. Se você observar isso, provavelmente você está encontrando um lugar onde muitas máscaras existem, porque a palavra do Senhor diz de uma forma muito clara: nós somos falhos. O coração da igreja está em constante reforma, constante transformação, através do poder do Espírito Santo, quando nós nos voltamos ao Evangelho do Senhor. E aí você pode buscar e entender ou vivenciar a igreja, que nunca é perfeita, nunca será por causa dos homens, mas é o perfeito lugar para estar por causa de Cristo. Não é pelas pessoas que nós estamos aqui, é por causa do que Jesus fez, é por causa de um sacrifício, porque houve derramamento de sangue, entrega de uma vida que não tinha culpa nenhuma. É por causa dele que nós estamos aqui hoje. E é por ele que nós sabemos que ser parte do povo do Senhor é o perfeito lugar para as pessoas estarem, porque ali está o reino de Deus, ali há cores, ali há alegria, ali há esperança, ali há perdão, misericórdia, bondade. E isso então acontece porque nós caminhamos com outras pessoas que conhecem, e nós vamos então juntos um com os outros para servir ao nosso Deus. E neste mundo ainda cinzento, vai ser transformado completamente, mas ainda é cinzento. A pergunta que o texto nos mostra, que agora é para nós, igreja: a igreja está pronta para receber? A igreja está pronta para receber. A igreja de Cristo, ela sempre estará pronta para receber, enquanto ela estiver vivendo o reino de Deus. A chegada de novos, a chegada daqueles que estão voltando à restauração, pela afirmação do compromisso de todos esses novamente com Cristo. Os céus se alegram, diz a palavra do Senhor através das parábolas, quando Jesus está contando. Se os céus se alegram, quem somos nós? Para não nos alegrarmos com aquilo que Deus já está fazendo no meio do seu povo. Por isso é dia de celebração, por isso é dia de festa, por isso é dia de festa hoje. E eu coloquei isso no boletim. Essa celebração não é apenas para nós, essa celebração é para todas as pessoas com quem nós temos contato, porque com o reino de Deus nós levamos cor a essas pessoas. Isso é levar alegria, isso é levar esperança, isso é levar misericórdia para todos, e não só para nós. Mas é interessante que o texto, ele finaliza então dizendo que Pedro ordenou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. Então, logo depois do batismo, o texto diz: lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. E a pergunta que eu levanto com esse desejo dessas pessoas é: se eles se converteram, por que eles ainda precisam de Pedro? Se eles agora estão vivendo com Jesus Cristo, eles têm acesso direto ao Criador, por que é que eles então precisam que Pedro permaneça com eles por alguns dias? E ao refletir nesse texto, me veio à mente o texto de Atos capítulo 2, versículo 42, que fala da igreja primitiva e como essa igreja vivia e o que ela fazia na sua rotina diária. E existem alguns elementos, alguns aspectos que o povo do Senhor, que vivia o reino de Deus, estava trazendo de forma constante, ou ainda, como o texto diz, perseverante. A primeira coisa que eles faziam era estar debaixo da doutrina dos apóstolos. O que é estar debaixo da doutrina dos apóstolos? O texto diz que eles perseveravam nisto, e nada mais é do que buscar o ensino, buscar o entendimento. Então veja, há uma comunidade toda que o Senhor junta para que eles continuem buscando o aprendizado. Isso significa que havia cuidado, havia então exortação,
haviam pessoas que olhavam umas para as outras e puxavam e diziam: você precisa estar com o Senhor, você está errando, eu estou com você, a palavra ensina a nós a vivermos desta ou daquela forma. Isto então significa viver perseverantes debaixo da doutrina dos apóstolos. Mas eles não faziam só isso, eles eram perseverantes em oração. Isso significa que eles entendiam que eles deveriam depender de Deus, porque eram limitados. Então isso era constante. Eles eram perseverantes na ação de juntos buscar ao Senhor em oração, de juntos buscar ao Senhor através do ensino. Além disso, eles buscavam também aquilo que o Senhor deixou como meio de graça. Eles estavam de forma constante, juntos, no partir do pão. E o que o texto está falando sobre isso? O que é partir do pão? É exatamente o que esta mesa está representando para nós. Aquele povo que estava entendendo que Deus estava construindo o seu reino através das pessoas, pela pregação do Evangelho, através do poder do Espírito Santo. Eles agora estavam diante da mesa de forma constante, perseveravam neste ato, porque eles lembravam do sacrifício que os tornava povo. Porque eles então, diante da mesa do Senhor, eles lembravam de forma constante que eles só viviam num novo mundo, no reino de Deus, por causa de Jesus Cristo e não por causa deles. É interessante de pensar então que eles faziam isso de forma constante. São várias coisas, vários aspectos. E isso fala para nós sobre fortalecimento e crescimento. Tudo que eles faziam era visando isso. Eles estavam na doutrina para se fortalecer, para crescer. Oração para crescer, para se fortalecer. Eles estavam no partir do pão para crescer e se fortalecer. Então, eles estavam fazendo isso não sozinhos, eles faziam juntos. E quando eu observo então o texto, nós então entendemos aqui: Deus constrói o seu reino com graça através de parcerias, mas parcerias não com quaisquer pessoas, mas com aquelas que também estão dentro do reino de Deus. Pedro, permaneça conosco mais um tempo, porque é uma parceria que foi firmada através de Cristo Jesus para fortalecimento e para crescimento. Essas pessoas querem mais, elas querem aprender mais, elas querem estar mais com Cristo. E todo mundo que chega um dia a se envolver entendendo o que é reino de Deus, o que é a igreja do Senhor, precisa encontrar um Pedro na sua vida para permanecer com ele, para que acompanhem, para que orem juntos, para que estejam recordando todos os dias do sacrifício que Jesus Cristo fez. Em 2007, eu era esse jovem, em busca de um Pedro, nem sabia o que estava acontecendo. Quando eu cheguei à igreja, eu estava saindo do mundo cinzento e chegando agora a este reino de Deus. Não sabia nada ainda sobre Cristo, aprendendo ainda. Eu estava aprendendo sobre perdão, sobre misericórdia. Eu estava aprendendo ainda sobre perseverança, disciplina, discipulado, acompanhamento e tudo aquilo que você pode listar, que as Escrituras nos mostram que existem, que são necessárias para nós vivermos com o Senhor. Eu conheci a Cristo Jesus em 2007, fui batizado na virada do ano de 2007 para 2008, e o Senhor levantou alguns Pedros na minha história, alguns que a maior parte de vocês conhece, não só esta igreja, Filadélfia, mas também a igreja, os irmãos de Pirituba que estão aqui. O Senhor levantou o reverendo Alexandre Magri para ser um dos Pedros na minha vida, e ele levantou uma irmã muito querida que muitos conhecem, que se chama Eliane Petriage, que é uma irmã que frequenta a igreja de Tararé. 2 Pedros que Deus usou para que eu permanecesse em Cristo Jesus. Parcerias que se formam no reino de Deus são parcerias eternas. São pessoas que nós amamos por toda a eternidade. São pessoas que nos acompanham. São pessoas que nos explicam a palavra. São pessoas que oram por nós quando nós estamos passando por algum momento de dificuldade. E aí quando você olha para o texto, você pergunta, por que eles ainda precisavam de Pedro? É exatamente por isso. Porque para a construção do reino de Deus, com a graça do Senhor, nós precisamos de parceiros.
Nós precisamos de pessoas que estejam conosco a todo tempo. É parte do processo de maturidade e crescimento. Você ter alguém do seu lado para falar para você: olha, isso daqui não tá certo. Não. Continue assim. Não desista. Deus está te usando para você fazer isto ou aquilo, com seus dons, com seus talentos. Isso é reino de Deus. É lugar de alegria, é lugar de parceria, é lugar de amor, é lugar de misericórdia, é lugar de perdão. Deus constrói o seu reino com graça, e Ele envia um convite ao mundo através das nossas vidas. Nós levamos as outras pessoas a cor do reino de Deus, para que elas possam entender o que nós já vivemos, e elas passem a viver aceitando então este convite. Meus queridos, o Evangelho de Cristo, ele alcança todos os povos, onde você estiver, anunciando as boas novas sobre Jesus. Você conhece algum lugar que está degradado? Conhece alguma família que está destruída? Conhece alguma vida que está completamente perdida em meio a este mundo? O Evangelho de Jesus Cristo alcança essas pessoas, essas famílias, esses lugares, quando você vai até eles e anuncia as boas novas sobre Jesus Cristo. Isso traz alegria, né? Porque são pessoas que chegam, né? A grande alegria do povo de Deus é ver Jesus sendo honrado em mais vidas. Mais pessoas estão se entregando a Jesus, mais pessoas vão fazer parte deste reino, são mais parceiros que vão estar conosco, são mais irmãos que nós podemos então contar com eles para a nossa caminhada. Isso é a alegria que brota no nosso coração. Por isso, em todo tempo, acolha as pessoas, abrace as pessoas, demonstre amor a essas pessoas e as acompanhe. Todos precisam de parcerias. Elas precisam saber que você se alegra por elas. Elas precisam saber que você está transbordando por saber que ela agora é uma irmã, um irmão na fé. Em nossa espiritualidade, todos nós estamos em fase de crescimento. Se você ainda não tem parceiros fiéis a Cristo, encontre-os. Encontre-os neste lugar. Encontre-os na igreja verdadeira, a igreja que prega a Cristo Jesus, e caminhe junto. Caminhe juntos para a eternidade, porque essa caminhada começa aqui e ela segue para sempre. Restaurados por Cristo Jesus, quando Ele voltar, não teremos mais nada que nos impeça de estar na presença dEle de forma perfeita. Isso é eternidade. E a parceria feita aqui através de Cristo Jesus, ela não fecha aqui, ela não acaba aqui, ela segue, porque viveremos por toda a eternidade com Cristo, com pessoas que vão continuar amando e adorando apenas ao único Deus verdadeiro, ao único Senhor, ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Jesus é Senhor. O caminho foi aberto para nós vivermos no reino de Deus pelo sacrifício do nosso próprio Deus, que encarnou neste mundo para morrer no nosso lugar. Jesus Cristo se entregou por você e por mim, para você sair do mundo cinzento, para você poder ver a beleza do mundo que Ele criou, a beleza da vida que Ele te deu, e a beleza da eternidade que Ele te promete, através da fé que você pode depositar no que Ele fez. Nesta noite nós nos alegramos pelos 33 anos desta igreja, mas também nos alegramos porque o Senhor está trabalhando em nós, está trabalhando através de nós. Eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos para nós orarmos ao Senhor, agradecendo pela sua palavra, que nos lembra que nós estamos sendo parte deste reino com graça que Ele está construindo neste mundo. Senhor, em nome de Jesus, que nós nesta noite louvamos ao Teu santo nome pela Tua graça, bondade, amor e misericórdia que têm sido dispensados a nós, Senhor.
porque nós estamos vivenciando isso. O Evangelho nos alcança, o Evangelho nos permitiu viver o reino do Senhor. O Evangelho está chegando a corações esta noite pela primeira vez, com um convite gracioso para que eles possam desfrutar da Tua presença, Senhor. É privilégio poder fazer parte do que o Senhor está construindo neste mundo. É privilégio poder participar da restauração daquilo que caiu com o pecado. E nós agradecemos ao Senhor, Deus, porque a Tua palavra nos fortalece, nos desafia e nos encoraja para nós podermos estar com o Senhor em todo o tempo. Agradecemos porque é por meio de Jesus que isso é possível. Se dependesse de nós, Senhor, nada faríamos, nada alcançaríamos, porque somos falhos, limitados demais. Mas o Senhor enviou o Teu Filho para abrir o caminho para nós podermos chegar até o Senhor, para podermos viver contigo. Nós somos eternamente gratos ao Senhor por isso. Nós pedimos a Ti, Senhor, que nos abençoe, que o Senhor nos faça povo do Senhor, que o Senhor nos permita viver esta alegria dia após dia e levar cada vez mais esta cor do reino de Deus àqueles que ainda não conhecem. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. É privilégio nosso esta